que aí como um material, né, atrasado, um conteúdo aí, como eu falo, nos 45 de segundo tempo, né? Mas, então, para a gente começar, eu já olhei o Aprender, já vi os alunos, nós temos alunos aqui de Prudente, da região próxima aqui toda, tem bastante aluno do Guarujá, de Jaú, tem aluno de Japão, Sorocaba, Rondonópolis, tem gente de todo lugar. Mas o bom da educação à distância é isso, a gente consegue fazer um ponto de encontro dentro do nosso ambiente virtual, e esse é o nosso momento de poder nos encontrar, da gente poder trocar informação, sempre dentro do nosso ambiente virtual, tá? Acredito que alguns de vocês já fizeram cursos com outros ambientes ou não, bastante gente Moodle, Blackboard, né? A gente tem um ambiente próprio, que é o nosso Aprender. Nós utilizamos o Moodle, depois a gente desenvolveu um próprio, que ele tem muita articulação com o nosso sistema acadêmico, e a gente consegue trabalhar e manipular mais facilmente, porque é o nosso departamento de TI que desenvolve. Então, a gente consegue, à medida com que vocês vão dando feedback, vocês irão responder avaliações, né, sobre o curso, sobre o ambiente virtual, a gente consegue captar todas essas avaliações, esses levantamentos e poder melhorar o nosso ambiente virtual para agradar, para chegar mais próximo do nosso aluno particularizado, né, do nosso aluno Oeste, que é o que a gente sempre fala, a gente tem que criar esse pertencimento, né, a gente tem que gostar aí do lugar que a gente está estudando, que a gente vem aí com objetivos, com metas, cada um de vocês. Bem, pessoal, voltando então, eu sou a Cristiane Maciel Riso. A minha formação inicial é em Ciência da Computação. Eu fiz faculdade aqui na UNOeste. Depois eu acabei fazendo pós na UEM em Desenvolvimento Web, que eu gosto bastante também. Fiz outras pós na área de educação, que eu gosto, sempre gostei. Fiz mestrado na área de educação, não fiz doutorado ainda, né? Eu trabalho aqui na UNOeste desde 2001, então já faz um bom tempo que eu dou aula. Eu trabalho sempre nos cursos da Faculdade de Informática, tanto presencial como EAD, e também já atuei em outros cursos da universidade, mas sempre com disciplinas voltadas para a área de tecnologia, tá? Hoje, além de docente, eu tenho um cargo administrativo também. Eu atuo na pró-reitoria acadêmica aqui da universidade, onde a minha função específica é trabalhar numa comissão que chama Comissão Própria de Avaliação. Não é uma comissão de avaliação de conteúdo, tá? É uma avaliação institucional, onde vocês poderão avaliar o professor, a instituição, o curso, o ambiente virtual. Como eu falei, né, já dou aula há um bom tempo aqui. O Adriel colocou aqui essa sua idade, Adriel, porque a minha pode pôr o dobro aí. Se for a sua, tudo bem, né? Aqui, ó, a minha pode pôr o dobro. Brincadeira, né? Mas é verdade. Faz um bom tempo que eu trabalho aqui. Isso, exatamente, exatamente. E aí, pessoal, eu trabalho nessa comissão com o sistema também de avaliação, né? A gente tem bastante coisa institucional aí, alguns sistemas que rodam, então, como eu falei, já faz um bom tempo. Sempre gostei muito de dar aula, gosto muito. Eu acho que a gente poder ter essa participação, esse aprendizado colaborativo, né, da gente poder construir aí junto com o aluno, porque né, o aluno, a atividade, a parte de formação acadêmica, ela não se faz sozinha, né? Tem a parte do professor, tem a parte do aluno, e eu sempre falo que quem vem em busca de um curso na universidade, ele não está só em busca de uma formação específica, ele está em busca de uma formação completa, de uma formação humana, né? Porque senão vocês fariam só cursos específicos, práticos de tecnologias e tá tudo bem. A gente sempre pensa numa formação a mais, tá? Então, acho que isso é muito importante para a gente dentro da universidade. Vocês já puderam olhar, né, lá no Aprender, o nome da nossa disciplina, que é uma disciplina de pensamento computacional. Depois vocês podem olhar no Aprender, tem sempre os módulos, né? Já foi explicado para vocês, mas eu só vou repassar para a gente entender.
módulos, a nossa disciplina ela é formada por 4 módulos, tá? Onde cada módulo contempla uma quantidade de conteúdos e no final do aprender eu sempre coloco no material de apoio o dia da aula, a transparência da aula, os arquivos que a gente construiu ou algo a mais, ou uma aula extra, um vídeo, tá? Que nós vamos trabalhar. Pessoal, essa nossa disciplina, nós estamos em bastante alunos. Eu sou a professora Cristiane, tem uma outra professora também tutora, a professora Carla. Ela vai ficar junto com a gente, ela vai ajudar na correção das atividades, tá? E a gente tem também 2 monitores na disciplina de pensamento computacional. Nós temos a Ana Paula e o Gabriel. Eu não vi se algum dos 2 está presente. A Ana tá ou o Gabriel? Deixa eu ver aqui na lista. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que não. Mas depois vocês terão a oportunidade de conhecer os monitores, tá? Dentro da disciplina de vocês, também não sei se vocês prestaram atenção lá, mas tem no final das disciplinas, no aprender, já vai aparecer uma disciplina escrito monitoria. Lá tem uma monitoria de pensamento computacional, é um item como se fosse uma disciplina, e uma outra monitoria de padrões para conteúdos web. Quem for fazer as 2 disciplinas vai enxergar as 2 monitorias, tá? Quem não for vai enxergar uma ou a outra. Como funciona a monitoria? As monitorias, elas são plantões que, além da aula do professor, esse aluno, como vocês aqui, né, é um aluno que já fez a disciplina, que foi bem, que se identificou, e o professor indica para a monitoria, desde, né, de que ele aceite participar do programa, né, foi uma indicação, o aluno, ele dedica algumas horas por semana. Dentro de cada módulo, nós vamos ter mais 2 plantões com os monitores, tá? O monitor, ele explica a matéria de novo, ele resolve exercício extra, porém, ele não vai resolver a atividade avaliativa, tá? Essa atividade é a atividade do aluno, ele não vai resolver. Mas a monitoria não é obrigatório participar, não conta a presença como a aula, que vocês podem responder a presença depois, e se caso você, é uma oportunidade a mais para você estudar. Caso você não conseguiu assistir a aula da monitoria, ela fica gravada, igual vai ficar gravada a nossa aula aqui. E você pode posteriormente assistir, tá? Então, a nossa aula também, ela fica gravada, disponível no ambiente, você pode assistir depois, ok? E aí, pessoal, conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? Vocês podem perguntar, eu estou sempre respondendo no Aprender. A nossa ferramenta de trabalho é o nosso ambiente virtual, tá? Luiz, a matéria de pensamento computacional, eu vou começar a explicar, é uma matéria de algoritmo sim, tá? Só que aqui ela é um pouquinho diferente no sentido de carga horária e a linguagem que a gente vai trabalhar. Mas a ideia é trabalhar com algoritmo, tá? Do mesmo jeito. O Luiz Felipe perguntou, eu estou respondendo aqui. Pessoal, vocês podem escrever no chat, sempre perguntar, eu vou sempre explicando e respondendo, tá? A gente vai interagindo aí, vocês fiquem à vontade. Tudo bem? Pessoal, eu vou compartilhar a minha transparência que está aqui, só para a gente poder utilizar, né? Vou compartilhar a minha janela aqui. Vocês estão vendo a transparência? Sim, não? Sim. Sim, ok. Muito bom. Caso vocês não enxerguem, pode falar, tá? Que eu vejo aqui o que está acontecendo. Mas geralmente é para aparecer certinho. Aí fica disponível para vocês depois, tá? Pessoal, falando da nossa disciplina, então, mais específico, nós vamos estar juntos esse bimestre. Um bimestre passa rápido, não demora, tá? Então, é preciso que a gente se dedique. Como eu falei para vocês, a EAD, eu acho ela muito bacana no sentido da gente poder, cada um faz o seu curso no seu momento, porém, a gente tem que ter autonomia para desenvolver em vocês, ou que cada um já tenha essa organização. Nesse sentido, é importante que vocês se organizem para que não deixe acumular, porque é difícil a gente conseguir dar conta depois de todo o material próximo de avaliação, né? A gente sabe que cada um tem uma situação,
todo mundo tem problemas, tem coisas que conseguem fazer, outras mais ou menos, outras muito bem, e isso é a vida de cada um, então a gente tem que conseguir se organizar, tá? É bacana no sentido de cada um poder fazer no seu momento, mas a gente precisa nos organizar. Essa disciplina, ela vai estar organizada em 4 módulos, como a gente viu, né? Se vocês olharam lá no Aprender, ele também tem um link para o plano de ensino, onde no plano de ensino fala qual é o objetivo da disciplina, competência, como é o critério de avaliação, qual é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando na disciplina, tá? E aí os módulos, são 4 módulos, 4 aulas ao vivo que a gente vai estar trabalhando e 4 atividades avaliativas. Dentro do material bibliográfico do Aprender, vocês vão perceber que lá tem materiais com atividades, com desafios. O material que está dentro da bibliografia não é cobrado como nota, tá? Se vocês quiserem resolver, fazer, ok, não tem problema nenhum, é muito legal, façam mesmo para que a gente possa estudar, porém a atividade avaliativa que aparece ali é a que vai estar computada lá no quadro de notas de vocês, tá? Então se atentem aos prazos que vocês podem entregar, tá? Essa nossa atividade, ela vai, na verdade, sempre estar ligada ao conteúdo que foi dado no módulo. O primeiro módulo que a gente vai trabalhar, essa disciplina, né, o nome fala pensamento computacional, a gente vai trabalhar com algoritmos, com programação, desde o início, tá, gente? Eu sei que alguns já programam, outros mais ou menos, tá? Não tem problema qual é a linguagem. Eu falo assim que a disciplina ela é possível para todos. Ela não é uma disciplina que tem, por exemplo, uma prova de proficiência, né? Para que eu possa verificar, ó, tantos alunos já programam muito bem, outros não, então eu vou... Não. A disciplina, todo mundo vai passar pela disciplina, uma disciplina rápida, de um bimestre, porém, né, quem já sabe, bacana, ok, pode fazer as atividades com mais facilidade, podem criar grupos de estudo, né, que eu sei que vocês criam, podem ajudar um colega que às vezes está com dificuldade, e aquele que não sabe vai aprender da mesma maneira, tá? É possível para todos. Só que é uma disciplina que vai exigir de vocês um tempo, uma organização e uma prática. Não adianta a gente não desenvolver os exercícios e achar que a gente vai aprender. A disciplina ela é extremamente prática porque ela desenvolve lógica de raciocínio. Então, nós vamos, num primeiro módulo, hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco do conceito, vou falar de tipo de dados, vou fazer uma dinâmica para a gente entender, tá? No segundo módulo, a gente já vai começar a trabalhar com as estruturas, para a gente entender estrutura de seleção, vamos trabalhar com uma ferramenta para a gente tirar a ideia de construir o algoritmo dentro de uma lógica, de um papel, de um fluxograma. Depois a gente vai trabalhar com estrutura de repetição e nós vamos trabalhar no último módulo com a parte de listas, tá? Que são os vetores. Gente, não tem problema, eu sei que muitos de vocês estão entendendo, tá? Os conceitos que eu estou falando, né? Outros não tem problema nenhum, tá? A gente vai... na medida do aprendizado, a gente vai usando. O pessoal está perguntando, ó, vamos usar o VS Code na aula? Teria alguma linguagem de programação que queria usar mais? Bem, na verdade, o que nós vamos trabalhar? A gente vai trabalhar com a ideia do desenvolvimento do algoritmo, tá? Nessa primeira disciplina, nós vamos estar utilizando Python, como vocês estão perguntando. O que é importante para nós, tá? É importante a lógica. Por que eu sempre falo isso? Linguagem, hoje a gente tem uma, amanhã a gente tem outra, e a gente precisa ter uma lógica bem construída. A linguagem a gente aprende, claro que, né, alguns conceitos são importantes, se é uma linguagem compilada, se é uma linguagem interpretada, mas enfim, desde que eu tenha uma lógica bem feita, eu aprendo a linguagem e eu consigo programar. O inverso não é verdadeiro. Não adianta sentar na frente do computador para tentar usar uma linguagem computacional se a gente não consegue formular o pensamento lógico.
Então, é essencial que a gente tenha uma lógica bem feita, até porque hoje nós temos linguagens que provavelmente amanhã, depois já são outras. Eu falo que na computação é sempre um passado muito recente. Então, a gente vai trabalhar com Python aqui nesse primeiro bimestre, tá? Vinícius, posso usar o VS Code? Posso usar o VS Code, posso usar o PyCharm, posso usar o Colab, o que vocês quiserem, tá, gente? Eu acho que o ambiente, o IDE, não tem problema, vocês podem escolher. O que eu vou usar aqui, que está instalado, e eu gosto para um aluno de primeiro termo, tá? Eu vou usar nós vamos programar em Python e eu vou usar o ambiente, o IDE, o editor, eu vou usar o PyCharm que está instalado aqui. O VS Code é legal também, porém você tem que instalar as extensões, tá? Mas eu acho que, tô falando, vou usar o bloco de notas. Tranquilo, desde que funcione, né? É um ambiente caractere. Mas claro que hoje a gente procura o quê? A gente procura agilidade, né? Então, quanto mais o nosso IDE tiver autolicença, que a gente fala, os entes, né, que nos ajudem a ter agilidade, é muito melhor, né, para a gente poder trabalhar aí, isso vai contribuir para a gente conseguir usar, tá? Mas, gente, fiquem à vontade, tá? Os meninos estão perguntando, o João perguntou, o Visual G é bom para quem está começando? O Visual G é um ambiente que você tira o seu pensamento lógico do fluxograma e coloca dentro dele passo a passo, é importante, tá? Para aprender a construir um algoritmo antes de levar para uma linguagem computacional, tá? A gente vai trabalhar aqui com uma outra ferramenta próxima de blocos, mas que poderia ser o Visual G ou Portugal IDE, mas eu gosto mais de uma ferramenta que tem uma interface gráfica mais agradável, tá? Aqui nessa disciplina não vai ser C++, tá, Carlos? Vai ser o Python aí, mas depois vocês terão outras disciplinas, tá? Mas eu sempre falo assim, gente, a linguagem, a gente aprende, não tem problema, né? Tem características que são importantes, sim. Só que eu sempre falo para os alunos assim, ó, qual é a melhor que você acha? Eu não acho que tem uma melhor, eu acho que a melhor é aquela que você sabe fazer tudo nela, né? Só que desde que você tenha uma base bem formada, você consegue... vocês terão outras linguagens, tá? Não só Python. Vão trabalhar com outras linguagens, vão trabalhar com a parte web, vão trabalhar com frameworks, com React, com Node. Tem muita coisa dentro do curso, tá? Java, eu não sei se tem alguma disciplina. JavaScript tem também. Java, eu não sei te falar agora, tem que dar uma olhada na grade, tá? Mas no presencial eu sei que tem. Agora na EAD eu teria que olhar lá a grade inteira. Não lembro agora de cabeça, mas eu olho e depois eu te falo. Então a gente vai ter aí várias linguagens que vocês passarão aí, né, dentro da formação acadêmica, para a gente poder usar aí junto com vocês, tá? Mas na nossa disciplina de hoje, né, só voltando aí, não existe a melhor, existe a melhor que vai entender a sua necessidade. Concordo, também concordo, Gabriel. Eu acho que é importante, né, até porque a gente vai, se a gente for se apegar, por exemplo, eu me formei há muito tempo. Por incrível que pareça, quando eu estava na faculdade, eu cheguei a programar em Clipper, em COBOL, que muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? Ambiente caractere. Mas programei muito em Delphi, trabalhei com Delphi, fiz meu estágio em Delphi. No curso que eu fiz de computação era muito forte a linguagem C também. E hoje tudo se deriva de C, né? Então eu sempre falo, COBOL é histórico, E você sabe que tem alguns sistemas ainda que funcionam que pagam programadores meio a peso de ouro, porque não tem ninguém que trabalha, tá? Então é uma linguagem aí bem antiga, porém tem algumas coisas aí, como os meninos falaram, aí os dinossauros aí que a gente vai tá pendurado aí, principalmente algumas coisas de banco ainda, mas são poucas, né? Mas foram linguagens que na época eram usadas. Porém, o importante é o quê? É a gente ter uma lógica. Hoje, né, eu trabalhei depois, fiz pós-graduação em desenvolvimento web, trabalho com linguagens que eu vi? Não, mas desde que a gente tenha uma lógica bem construída, né? Eu sempre falo assim, ó, os alunos da computação, quando entram num curso, né, universitário, a gente não vai ter uma formação aqui de ferramentas específicas de modinha, a gente não vai ter.
Até porque você faz um curso depois e você se adequa, como eu falei, né? Não é um centro de treinamento, é uma formação mais contextualizada e mais embasada, para que você possa saber se virar depois, né? Que você possa construir aí essa lógica para você saber se virar depois. Se for só um treinamento de ferramenta, não que a gente não possa fazer, a gente faz, tem muitos, né, treinamentos bons de ferramentas, só que muitas vezes você fica mais amarrado, né? Você sabe fazer aquilo naquela ferramenta. Então a gente vai trabalhar aí com, né, com várias linguagens, a gente vai trabalhar com um pouco de cada item aí, professora, e aí estudo Java por fora, mesmo assim a lógica em outra linguagem é válida? Sim, claro, com certeza. Eu falo que a lógica, ela é sempre lógica, tá? Independente da linguagem que você vai usar. Claro que aí a gente tem, né, alguns estudos depois, eu vou programar para desktop, eu vou programar para mobile, eu vou usar orientação a objeto, mas a lógica que você desenvolveu, a lógica ela vai ser sempre uma lógica que você vai usar em todas as linguagens, tá? Isso aí a gente vai começar a trabalhar com ela também. Então, pessoal, nesse primeiro módulo, a atividade avaliativa de vocês, ela é um questionário, tá? Depois, se vocês olharem lá, quem já fez, tá? Ou quem não fez, vai poder olhar. Não percam os prazos, eu vou estar sempre avisando para vocês, tá? Vou sempre estar conversando com vocês pelo Aprender. Essa primeira atividade é a única que é um questionário para a gente se ambientalizar um pouco mais. As demais atividades são entregas de arquivo, onde a gente vai poder abrir e verificar o que vocês programaram, o que vocês usaram, tá? E aí, assim, os alunos aqui, que eu sei que às vezes tem, né, o pessoal um pouco mais velho, que já está no mercado de trabalho, que já programa um pouco mais, infelizmente, tem que ter um pouquinho de paciência, que é uma disciplina introdutória, né, que a gente vai poder estar trabalhando, mas vocês terão a oportunidade de construir códigos, né, bem feitos, ajudar o pessoal da sala também, mas não é uma disciplina que a gente poderia pular, a gente precisa dela, e estamos todos na mesma disciplina. A gente tem uma turma que é heterogênea, alguns sabem, outros não. O pessoal que está aqui vai colocando no chat aí, o que vocês programam? Programam em Python, Java, né, com C++, muito bom. Java, tem bastante gente que gosta de Java, né? Java, JavaScript também, a parte web, usa os frameworks, React, Node, isso, muito bom, muito bom. E quem não programa em nada, lá o Douglas falou, não tem problema nenhum, tá? A gente vai trabalhar aqui na disciplina para a gente entender também um pouco aí de como a gente vai estar construindo o nosso aprendizado dentro dessa disciplina mais específica, né, que são disciplinas do primeiro termo, tá? Pessoal, eu sempre falo assim, ó, calma, eu sei que a gente entra num curso, né, aí com principalmente os que já programam, né, aí com uma vontade de querer fazer muitas coisas além, podemos sim, eu acho que vocês estão certos, só que a gente vai precisar passar por um processo que faz parte, né, da disciplina e do curso. Como eu falei, não tem uma prova de proficiência para a gente poder separar, né? E falar, olha, esses alunos aqui vão para essa disciplina mais aprofundada e os outros não. Mas são disciplinas rápidas de um bimestre que a gente vai conseguir passar por todas elas, tá? E são quem está programando, quem está na área, quem, né, ou está em busca de uma formação que vai trabalhar também. A gente sabe que a área de computação, independente de qual curso vocês escolheram, né, é uma área diferente, né? É uma área diferente que ela está em todas as outras. Existe TI em todos os locais. Então, a gente vai poder contribuir, trabalhar. Eu falo que a gente tem uma atividade meio, né? E todas as outras nós estamos inseridos aí para que a gente possa utilizar. E a partir do momento, eu falo também assim, os alunos vêm muito atraídos pela área de informática, pensando que gostam de usar o computador. Bacana, isso é legal, tá? Só que agora vocês estão do outro lado. Do outro lado de alguém que vai construir algo que os outros irão utilizar também, tá? A aula para entrar está lá no Aprender, tem embaixo do cronograma de vocês do módulo 1, tem a atividade, tem o link da aula.
Depois vocês têm a presença também lá para vocês poderem registrar, tá? E aí, pessoal, dentro, né, do que a gente vai estar aprendendo, a área de computação é diferente, a gente sabe que é diferente, né? Eu falo assim, ó, só para contextualizar, eu tenho um irmão que é formado em medicina. O meu pai e a minha mãe conseguem conversar com ele, né, de uma doença, de um remédio, enfim. Mas, e o meu caderno? O que era aquilo quando eu chegava da faculdade? O que eu estava estudando, né? Eles não conseguiam entender nada. É difícil a gente explicar para o usuário final o que nós vamos fazer. A gente consegue mostrar o que a gente fez para que ele possa usar, mas para a gente, né, para ele entender o que a gente faz é difícil. Então é uma área diferente. E eu falo assim, ó, esse computador não faz nada se alguém não programou e não colocou. Então é importante que a gente pense, né, nesse aprendizado. E aí, pessoal, para a gente começar, então, hoje a gente vai falar um pouquinho de variáveis, vou fazer uma dinâmica para a gente entender, e a gente vai entender um pouco até a parte dos operadores, para a gente poder, na próxima aula, começar a construir alguma coisa, tá? Bem, pessoal, primeira coisa, antes da gente falar específico de linguagem computacional, como eu falei para vocês, é importante a gente entender bem o que a gente vai fazer aqui, conseguir estruturar esse pensamento lógico para depois passar isso para o código de máquina, para o computacional. Se eu não entender, eu não vou conseguir passar. Às vezes eu falo para os alunos assim, vai fazer um exercício, vai resolver um problema, eu falo, olha, desliga o computador um pouco, vamos entender como que resolve isso. Às vezes o aluno não sabe, não é a sintaxe de usar dentro de uma linguagem, a maneira de escrever. Ele não sabe como resolver o problema logicamente. E ele não vai conseguir resolver aquilo computacionalmente. Então é importante, antes de resolver computacionalmente, a gente pensar em lógica, como a gente vai estruturar, tá? Então eu deixei aqui 3 perguntas só para a gente começar. Ó. O que são algoritmos? O que é lógica de programação e o que é linguagem? O que são algoritmos? Quem que se arrisca a responder aí? Coloca no chat aí. O que são algoritmos? Vamos lá, né? Bom, tem uns macacos velhos aí que já programa, que eu vi, né? Sabe responder. Olha lá, falaram que instrução. O que mais, né? Como mais ele pode ser definido? Qualquer forma de pensar em uma situação de forma lógica, a receita de bolo, sequência de ação. Bem, pessoal, algoritmos, ele é o conceito mais prático que eu acho melhor aqui foi o que o Gabriel colocou. É uma sequência de passos finita para a gente resolver o quê? Um problema. Uma sequência de passos finita, ordenado, sequencialmente, com o objetivo de resolver um problema, tá? E aí nós vamos resolver problemas. Nós temos problemas que nós vamos resolver, que são os nossos algoritmos. Agora, eu não vale usar o ChatGPT. Exatamente, né? Gente, eu falo assim, as IAs hoje é uma grande evolução para a gente estudar, só que, infelizmente, tem muito aluno que não entendeu isso ainda, que faz um copia e cola e não sabe o que está fazendo, né, gente? Vamos pensar bem, né? Quem não sabe fazer, não sabe construir um prompt para pedir aquilo corretamente. Então, a gente tem que sempre tem que saber fazer. A gente pode estudar, pode usar como um auxílio, mas aquilo não é verdade absoluta. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Principalmente com códigos que eu vou cobrar sempre de vocês no seguinte sentido. Não é porque uns já programam, outros sabem, a disciplina ela é uma disciplina básica, ela é uma disciplina inicial, que a gente vai aprender as estruturas e nós vamos forçar a nossa cabeça, o nosso cérebro, a desenvolver a programação. Tem alguns códigos prontos que eu vou falar para vocês, olha, eu não quero que use isso, tá? Até porque depois vocês irão usar, sim, outras coisas, mas desde que a gente saiba o que aquilo faz. Então, a gente não consegue dar continuidade, tá? O que é lógica de programação? A lógica, então, é o quê? A lógica a gente pode classificar, se vocês lerem ou pesquisarem em algum livro, né? Ela é a arte de pensar
a gente fala, né? É a ciência aí, né, de como a gente pode organizar o pensamento. Então, nós temos lá o algoritmo, é uma sequência de passos finitas, organizadas, para que você resolva um problema. A lógica é a sua arte de pensar para você conseguir resolver aquele problema. É a ciência da forma do pensamento. E o que é a linguagem de programação? A linguagem, como vocês já falaram aqui, alguns colocaram, né? A linguagem é o quê? É o método padronizado que nós temos, né? Que você vai, é um conjunto de regras de escrita que você vai organizar o que você pensou na sua lógica e você vai conseguir, por meio dessa linguagem, implementar aquilo de uma maneira computacional, né? Que será traduzido aí para código de máquina. Então, eu posso trabalhar com várias linguagens e usar a mesma lógica. Por isso que eu falei, se você tiver uma lógica bem construída, você pensa na resolução do problema e você consegue resolver em várias linguagens computacionais. Mas não adianta sentar na frente do computador com a linguagem se não consegue estruturar a lógica. Então, é importante, né, que a gente consiga aí... Mas, deixa eu ver o que o Douglas está falando. Eu não sei se é a sua intuição, mas o microfone está ativado. Está, o meu está. É isso que você perguntou? Não sei se eu entendi. Ou você está respondendo para outra pessoa? Ah, tá. Legal, beleza. Mas eu estou lendo aqui, vou lendo na sequência, tá? Sem problema, a gente vai ler. E aí, pessoal, aqui, ó, depois se vocês tiverem curiosidade, eu deixei aqui... Tem 2 links que eu acho muito legal, tá? Tem o link aqui do Racha Cuca e do Plastelina, que ele tem problemas para a gente resolver pensando em lógica, mas não tem nada computacional, tá? Se você abrir lá no Plastelina, no Racha Cuca, não sei se vocês já viram aqueles problemas que tem, tipo o barquinho com o canibal, que você tem que ir trazendo de um lado para o outro do rio, tem uns bem difíceis, tá? Mas isso é bom para quê? Para a gente desenvolver o nosso raciocínio lógico. Eu deixei aqui 2 links, depois se vocês quiserem, tá? Tá na transparência. Mateus, lá no final do Aprender, eu já habilitei módulo 1, material da aula, eu deixei essa transparência lá. Tá lá, tá? Transparência, o PPT ali, o arquivo que eu gerei no PowerPoint lá, tá? Como PDF ou PPT. Às vezes eu disponibilizo PDF, às vezes o PPT, vocês podem usar, tá? Só copiar e colar, tá? Lá depois para vocês poderem testar. É bem bacana. Tem uns bem difíceis que a gente perde um tempão para resolver, mas tá lá, né? E aí, pessoal, antes da gente falar específico, tá? Esse do barquinho é difícil, Gabriel. Da gente falar, né, de variáveis, do que é, qual tipo... Primeiro, a gente tem que entender. Vamos pensar assim, ó. Vocês são alunos hoje da UnoOeste, estão dentro do sistema acadêmico, tem a área do aluno. Lá na área do aluno, você tem as suas disciplinas e você vai ter a sua média e se você foi aprovado ou reprovado, certo? Ali é uma visualização para o aluno de um sistema que foi implementado por alguém que programou aquilo, certo? Se eu falasse assim para vocês, ó, independente de linguagem computacional, tá? Se eu falar assim, poxa, o Gabriel tá aqui, ó, Gabriel, você vai tirar uma nota no primeiro bimestre, nós vamos pensar aí para a gente calcular uma média, vou falar assim, você vai tirar uma nota do primeiro bimestre de pensamento computacional. Vamos supor que tem 2 notas, tá? Para a gente calcular uma média. Que nota você falaria que você tirou para mim? A nota 1. Fala uma nota aí. Vamos ver se ele vai ser... Olha, audacioso, gostei. Tirou 8, olha lá. Vamos marcar aqui, ó. O Gabriel tirou 8. O Anderson já pôs 1. Tirou 8. Ok. Aí eu falo assim, Gabriel, você tirou 8 como nota 1. Tá. Nota 2. Que nota você tirou? Vamos lá, ele vai falar uma outra nota. Nossa, o Gabriel, 8 e 9, muito bem. Eu gosto de gente que tira nota boa. Gabriel, vou cobrar essa nota sua depois aqui na prova, né? Muito bem. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, ele falou 2 notas. Ele falou 8 e 9. Ok.
São duas notas que ele guardou na cabeça dele, lá na memória, tá? 8 e 9. Ok. Aí eu falo assim, poxa, legal, o Gabriel tirou 8 e 9. Eu quero saber qual é a média aritmética que o Gabriel tirou pensando na nota 1 e nota 2. Quando a gente pensa nesse sentido, né, a gente vai fazer o quê? Guardei na minha cabeça, eu tenho que recuperar da minha memória que eu tirei 8 e tirei 9, nota 1 e 2, ok? E eu preciso realizar um processo que é a média aritmética, certo? A média aritmética, qual que é a continha que a gente tem que fazer para calcular uma média aritmética? Olha lá, o povo já está colocando aqui com programação, né? Sem problema, tá? Olha lá, ele somou as duas notas e dividiu por 2. Então, o que ele fez? Recuperou da memória a nota 1, recuperou da memória a nota 2, processou a operação aritmética, que é somar e dividir, e vai mostrar qual é a média do aluno. O Gabriel tirou 8 e 9, qual que vai ser a sua média, Gabriel? Calcula aí. Qual que vai ser? Olha lá, 8,5, muito bom. Esse é o resultado de um boletim acadêmico que aparece lá na área do aluno, a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo, a média aritmética. A EAD funciona um pouquinho diferente, né? Eu quis dar um exemplo da média aritmética. A EAD, ela tem uma nota final só do seu bimestre, né? Que é a mesma para a aprovação do presencial, que é 6, mas aqui a gente tem um bimestre e outro que compõe o semestre, tá? E aí sai a nota lá do aluno. Beleza, é o que a gente vê. Só que alguém programou para fazer aquilo ali. Então, quando a gente vai começar a pensar em programação, a pensar em resolver problemas, eu entendo que um problema ele tem entrada, processo e saída, que é o nosso algoritmo. Ele vai ter entrada, processo e saída. Quando eu falei para o Gabriel falar uma nota e eu falei, você recupera da memória a sua nota para a gente calcular a sua média, o computador precisa fazer isso. Então, o computador ele precisa guardar de alguma maneira aquela nota para que a gente possa recuperar no momento oportuno e a gente possa mostrar uma saída. Eu falo que quando a gente vai aprender a programar no início, né? Vocês podem assistir web aulas na internet, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa ruim, tá? Comecem a fazer um filtro do que é bom e do que não é na internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, a gente tem que fazer um filtro. A disciplina de vocês tem bastante material na biblioteca virtual, compensa a gente olhar material de qualidade, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais. Sem pensar ainda em pensamento em lógica de programação computacional, eu falo que um exemplo muito bacana da gente entender o conceito da gente conseguir realizar essa operação aritmética é a gente usar o Excel. Quem gosta do Excel sabe, né, que o Excel ele é formado por células, por linhas e colunas. A intersecção a gente chama de célula. E se ali dentro você colocar um valor no Excel fixo, igual eu falei, ó, o Gabriel tirou 8 e 9, eu calculo a média do Gabriel. Só que, se eu falar, poxa, o Gabriel tirou 8 e 9, mas eu vi aqui, ó, que depois, quem colocou aqui foi o Anderson, ó, já tinha colocado outra nota. Se ele calculou com 8 e 9, a resposta é, a média dele é 8,5, não vai mudar. Ah, mas Cris, o Anderson tem outra nota, o Douglas tem outra, né? Francis Mar tem outra, cada um tem uma nota. Então, se eu trabalhar com processo fixo, nem o Excel serve, ele não serve para otimizar nada. Eu tenho que trabalhar no Excel com o conceito de célula que guarda um valor. E ali dentro eu faço a minha operação aritmética usando as células. Porque a hora que eu coloco a nota do Anderson, ele vai fazer um cálculo, a hora que eu coloco a do Douglas, vai fazer outra, a hora que eu coloco a do Gabriel, vai fazer outra. E no computador não é diferente. A gente precisa reservar um espaço na memória para que a gente possa guardar essa informação e recuperar essa informação. Então, quando a gente for começar a montar o nosso código, a construir a nossa programação, primeira coisa que eu tenho que pensar, independente de linguagem computacional, é o entender que eu preciso de uma variável para guardar esse valor.
A variável, a gente fala assim, ó, que é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um determinado dado, um determinado valor. Variáveis, elas devem receber nomes para serem acessadas quando necessário. Um programa deve conter declarações que especificam de que tipo são as variáveis. Claro que a gente tem linguagens que eu preciso declarar, outras linguagens isso é feito dinamicamente, né? A gente vai entender. Só que pensa assim, ó, para a gente sair da abstração, que eu fiz, né, o exemplo da média, você precisa ter um local que você vai guardar a nota do Gabriel, a nota 1 e 2, e um outro local que você vai exibir a média. Então, quando a gente vai começar a pensar em algoritmo, a resolver problemas, eu dei um problema, eu preciso calcular a média aritmética de um aluno. O que eu preciso pensar? Quais são as entradas, qual é o processo e qual é a saída? A entrada é ter a nota 1 e a nota 2. O processo é eu calcular a média, a minha expressão aritmética, e mostrar a minha média na saída. Então, o computador ele precisa ter espaços onde ele vai guardar essa informação, que são as variáveis, né? Essas variáveis, elas podem ser, basicamente, né, para a gente começar a entender, de 4 tipos, tá? Elas podem ser variáveis numéricas, que eu posso guardar a nota, como eu falei, o 8 e 9, pode ser uma nota inteira ou com ponto flutuante, com casa decimal. Se for uma nota inteira, né, o Gabriel, o Douglas só tira 5, 6, ah não, Cris, mas eu posso tirar 5,5, 5,2, né? Aí é uma variável numérica com casa decimal, com ponto flutuante. Pode ser uma variável caractere ou um conjunto de caracteres, né, uma string. Gravei o nome da Cris na variável nome, a gente vai ver. Ou pode ser variáveis lógicas, né, que guardam valores verdadeiro ou falso. E esses tipos, eles definem como é a sua variável em linguagens que a gente define antes ou em linguagens que isso é feito dinamicamente, tá? A gente vai estar trabalhando assim também. Então, uma variável, ela pode, por exemplo, armazenar o que na memória de computador? Dados que a gente vai usar posteriormente. Nome de uma pessoa, sexo, idade, salário, qualquer outro dado relevante à lógica aplicada ao programa. No nosso caso, como eu dei o exemplo, eu vou usar ele até o final da aula, para a gente entender que a hora que a gente olha lá na área do aluno e vê aquela média, tem todo um contexto por trás que foi programado para a gente poder usar. Então, a gente vai, né, pensar aí que eu preciso, né, se eu fosse resolver esse algoritmo independente de linguagem computacional, tá, gente? Não falamos em linguagem computacional. É montar um raciocínio lógico. Eu preciso guardar esse valor em uma variável para eu ter a nota 1 de entrada, a nota 2 e calcular a média, tá? Então, essas variáveis, elas são alocadas, né? Elas são reservadas e são carregadas na memória do computador no momento em que o programa é acionado. Cada variável, ela corresponde a uma posição de memória, né? Cujo conteúdo, ele vai ser alterado em tempo de execução do programa. Por isso que a gente fala por isso que chama esse nome variável, é de variação de mudança. Senão seria um valor fixo, como eu dei o exemplo no Excel. Calcula a nota 8 e 9, se eu tiver que calcular 5 e 6, a média vai estar errada, porque eu tenho um valor fixo, 8 e 9. Agora, se eu tenho um local ali, né, que eu vou guardar essa informação, é como se eu tivesse um armário, um gaveteiro, e eu falo, na gaveta 1 eu vou guardar a nota 1, na gaveta 2 eu vou guardar a nota 2. E os nomes são os endereçamentos, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas variáveis que vão assumir valores que, nesse momento, para a gente, só vai armazenar um valor a cada instante. Depois a gente vai aprender outras estruturas, tá? Mas no momento ele vai armazenar um valor a cada instante. E de forma simples, para a gente entender, né? A memória do computador ela pode ser comparada com uma tabela, né? Onde você armazena todas as variáveis do programa com o seu respectivo valor. Aqui tem um exemplo, ó. O nome da variável, ela chama nome. Qual é o tipo dela? Caractere. E ela vai guardar qual informação? O nome Maria. Está entre aspas ou apóstrofe, por quê? Porque é um caractere, é um texto, é um char, é uma string, tá? A gente vai usar isso aí na programação depois. Uma variável numérica, ó, que ela chama idade, que vai guardar a idade. A Maria tem 30 anos.
Uma outra variável numérica, o salário, aqui é uma variável inteira, aqui é um float com ponto flutuante, um real, né, como a gente queira chamar, que guardou o salário, ó, de 10.853 aqui. O sexo, que guardou um caractere, um char, feminino, masculino, e uma variável lógica, que é ativo, verdadeiro ou falso, dependendo do que a gente vai. Ótimo, né, Gabriel? Muito bom. É isso aí. Mas, ó, a gente tem que ter pensamento positivo e pensar que nós estamos em uma área muito boa. A área de computação, ela tem pago salários bons para profissionais qualificados, tá? Eu sempre falo isso. A gente precisa pensar em uma boa formação para a gente conseguir atingir salário bom. Mas é uma área que tem tido bastante salário bom. Mas, porém, a gente precisa, né, trabalhar e ter uma boa formação também, né? Eu acho assim, ó, tem momentos que é meio sazonal, né? Que a gente fala, tá meio saturado, não tá? Eu sempre penso assim, ó, depende muito do seu objetivo de como você vai trabalhar. Por quê? Eu vou falar assim para vocês pela nossa região aqui, tá? A gente tem bastante oferta, sim, e muitas vezes a gente tem empresas tirando profissional de outras empresas, tá? A gente tem. E tem alunos muito bons. Olha, a maioria dos alunos que se forma estão no mercado de trabalho. A não ser que, como eu falei, às vezes o cara começa o curso, não se identifica, né, acaba saindo. Mas no mercado de trabalho, eu falo que a computação, a informática, o que é legal dela? Ela tem um leque muito grande, né, de escolhas para você trabalhar depois. Ah, Cris, eu gosto de back-end, como vocês falaram, eu gosto de front-end, eu gosto de banco de dados, eu gosto de redes, eu gosto de teste de software. Ela tem um leque muito amplo para que a gente possa trabalhar. Algumas pagam melhores que as outras, claro, né? Só que a gente tem aí como ir galgando, né, coisas melhores. E o que eu vejo muito bom, né? Lá, o Gabriel está falando, onde eu trabalho, o setor que tem os maiores salários são da TI. Aqui na Oeste, o departamento de TI, né, tanto a parte do pessoal que trabalha desktop ou web, é muito bom também, tá? Léo, se você entrar no site da UniOeste, vai lá no Recursos Humanos, você tem como colocar o seu currículo lá, tá? Tanto para estágio como para emprego depois, tá? E eu falo que a área de computação, do meu ponto de vista, foi a que mais deu certo para trabalhar home office, né? Se a gente pensar. E a gente tem muito aluno hoje trabalhando fora do país e morando aqui. Só que aí a gente vai ter... Eu tive um aluno muito bom, que ele barrou várias vezes no quê? Não foi na capacidade técnica, foi no inglês. Aí ele se dedicou, fez um curso, ele falou que uma vez ele participou de uma vaga de emprego, que ele falou que o cara falava tão rápido que ele saiu da conexão e falou que tinha caído porque ele conseguiu entender mais nada. Então ele se dedicou para o inglês, né, para conseguir a vaga, tá? Então, gente, tem um leque de opções, né? Só que a gente, como eu falei, a gente precisa escolher um curso bom e se dedicar para uma boa formação, né? Para ter um diferencial aí no mercado, né? Isso eu acho que é importante, né? E aí a gente vai, e a gente tem, como vocês estão falando, ó, como o Gabriel falou aqui, tem muita gente migrando de área. Isso a gente tem também, bastante, tá? Tem bastante gente migrando de área. Isso é legal. E só que tem um detalhe. Por que eu falei que precisa de profissional qualificado? Nós não somos uma área reconhecida. A gente não tem CREA, um CRM, nós não somos ainda. A Sociedade Brasileira de Computação briga, mas a gente não é. Então, a gente vai concorrer também com pessoas que não têm formação? Vamos. Podem ter pessoas boas? Ok, não vou desmerecer. Tem pessoa que é muito boa. Sim, só que a formação faz diferença, tá? Isso faz. Ó, eu tenho uma aluna que trabalha no Itaú, em São Paulo, um cargo muito bom. Ela está viajando o mundo, é muito bom mesmo. Ela foi uma boa aluna aqui. Ela veio na nossa semana de informática já fazer algumas falas, uma palestra, e ela falou, Cris, lá no Itaú, quando tem vaga, o meu chefe fala, se você tiver algum amigo, algum conhecido formado na Faculdade de Computação de Prudente, você pode falar para trazer currículo. Então, isso também, né, é uma visão boa que a gente tem da faculdade, da formação no ensino superior. Eu acho isso muito legal. Temos vários alunos, uma empresa de um ex-aluno também, que trabalha para a Bolsa de Valores em São Paulo também. É outro lugar que eles sempre falam também dos alunos, tá? Formados aqui.
O Anderson, eu não acho, tá? Eu acho que cada curso ele tem a sua ênfase. O que eu vejo? Eu acho assim, ó, às vezes, para você, eu vou te dar um exemplo que às vezes falta alguma coisa, tá? Às vezes você faz um curso tecnólogo que é mais focado, e você já sabe que ele é focado mais aqui, e você vai, às vezes, para um mestrado muito específico de uma computação. Pode ser que, às vezes, ali o bacharelado vai ter uma vantagem de algumas disciplinas que você não teve, tá? Mas é possível de que você aprenda e faça, porque o mestrado não exige que você só faça se você tenha bacharel. Você pode também ter um curso superior de tecnologia. Não pode ser tecnólogo de curso profissionalizante, mas o mestrado não distingue, tá? Bacharelado de curso superior, todos podem fazer. Às vezes, o que vai te fazer falta uma disciplina lá que, às vezes, no bacharelado contempla mais, por ser um curso integral, né? Aqui da computação de 4 anos, só isso, tá? Mas, do contrário, não. Eu acho que é possível. E aí, pessoal, voltando para o nosso assunto, né? Então, nós vamos ter as variáveis que a gente vai estar utilizando, tá? Pensando nas nossas variáveis, que a gente vai usar depois na linguagem computacional e a gente vai usar primeiro estruturar o pensamento lógico, existem algumas regras para a gente escrever o nome de um local que a gente vai reservar na memória para guardar uma informação, tá? Algumas regras básicas. Todo nome de variável a gente vai começar sempre como todo nome só pode conter letras e números, tá? Não caractere especial, acento, barra, nada disso. E pode usar um underline. Todo primeiro caractere sempre uma letra ou um underline. Letras maiúsculas, depende da linguagem, são consideradas diferentes de minúsculas. A gente fala que na linguagem computacional, isso é case sensitive. Por quê? Você cria uma variável nota 1 com N minúsculo e depois vai usar no processo nota 1 com N maiúsculo. Se for Python, que é uma linguagem computacional que faz diferença, que é case sensitive, ele vai achar que são duas coisas diferentes, tá? Palavras reservadas da linguagem específica, a gente não vai colocar como nome de variável. O que é isso, Cris? Vou trabalhar com uma estrutura de seleção lá que tem um if, a gente vai aprender. Não vou usar isso como variável. A gente tem tabelas, tá, de palavras reservadas. Acentos não são permitidos. A variável não. O texto para o usuário, ok. Variável, pensa em um texto simples, sem caractere especial, tá? E também devem ser usados caracteres especiais? Não, como eu já falei. Underline, sim. Arroba, asterisco, não. Então, a gente vai criar uma regra. Alguns alunos falam, poxa, professor, eu posso usar para definir variável, como usar o tipo de camel case, pascal case, vocês sabem o que é isso? Alguém deve saber, já ouviu falar? Sim, não? Para criar o nome de uma variável? Sim, olha lá. Fala aí, Luiz Felipe, como que é o camel case? Escreve aí. Isso, olha lá, colocar o nome de uma variável onde você tem a primeira maiúscula e depois a outra também, tá? Da palavra. Só que assim, ó, se usar a convenção, não é obrigado, né? É uma boa prática, tem que lembrar que tem que usar a variável assim, tá? Eu geralmente coloco em minúsculo, mas fiquem à vontade, podem usar. E sempre como a gente usa a variável, o nome que corresponda para aquilo que a gente vai fazer, tá? Por quê? Fez um algoritmo lá, resolveu um problema e colocou lá variável A, B, C, D, E. O que é isso? Depois eu não sei o que é. Cris, eu vou calcular a média aritmética. Vou criar uma variável nota 1, nota 2 e média. Sempre pensando no que a gente vai usar, tá? Senão depois a gente não sabe o que é. Mas a gente acostuma com o nome das variáveis que a gente vai usar para que a gente possa construir o nosso código. Eu estou sempre puxando para o exemplo da média para a gente entender, tá? E aí, pessoal, nessa nossa disciplina, o que a gente vai usar, né, para entender na nossa próxima aula? O nosso pensamento lógico. Qual foi o exemplo de hoje? O problema. Construir um raciocínio lógico para calcular uma média aritmética de 2 notas, certo? Então, eu preciso usar o meu pensamento lógico para construir. Posso representar isso de forma gráfica, sem ainda usar uma linguagem computacional? Posso. Na computação, a gente usa fluxograma, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que seria o quê?
você construir o raciocínio lógico dentro de um fluxo de formas geométricas, igual eu coloquei aqui, e que possa ser ligado de forma linear para que você possa simular a execução desse problema. Esse fluxograma, ele pode ser usado, né? A UML já é mais para orientação orientada a objeto, né, Gabriel? Mas é assim, eu posso usar um fluxograma para representar, pode ser um desenho no papel com formas geométricas, posso usar ferramentas para otimizar, como os meninos perguntaram, o Visual G, o Portugal IDE. Eu gosto bastante do Scratch. Se alguém, né, já ouviu falar ou conhece, é uma plataforma muito bacana, tá? Que ele faz com que a gente consiga desenvolver o raciocínio lógico com junção de blocos, sem ainda usar uma linguagem computacional. Só que se você não estruturar o pensamento lógico, você não consegue juntar. Quem já usou a hora do código da Microsoft também é parecido, tá? Você precisa montar um raciocínio lógico e juntar aquilo em formatos de blocos. Eu vou falar um pouquinho dele na próxima aula, mas o Scratch ele foi criado para ajudar crianças a aprenderem a programar. Hoje, ele está muito no ensino superior. Eu vou passar um vídeo depois para vocês, bem bacana, de como todos deveriam aprender a programar, tá? Ele tem lá, ele mostra o Scratch. Claro que aqui, na nossa disciplina, a ênfase dele não é a parte de interação, tá? De usar ali os bichinhos, os atores, que a gente consegue... Gente, essa plataforma é impressionante. Você consegue, sem usar uma linguagem computacional, fazer coisas extremamente sofisticadas, tá? Ele deixa você trabalhar com Lego, com Arduino, é uma plataforma famosa, tá? Olha lá, o Miguel falou que já usou. Nas escolas, geralmente, o professor ele usa para dar ênfase mais a essa parte lúdica, né? De construir um joguinho, do personagem andar. Aqui a gente usa para dar ideia só do raciocínio lógico, de você conseguir, por exemplo, construir o problema da média aritmética dentro de uma junção de blocos. Mas você consegue construir qualquer algoritmo ali dentro. Você consegue desde o mais simples até o mais sofisticado, porque ele trabalha com todas as estruturas de programação, com estruturas de seleção, com repetição, com lista, que são vetores, com funções, que são blocos, tá? Ele é muito bacana. Então, eu não vou dar tanta ênfase, a gente vai fazer um exemplo só para vocês verem funcionar, que poderia ser feito no Visual G, no Portugal IDE, mas o Scratch ele deixa a gente ter essa interação. E tem variável, tudo da mesma maneira, tá? Eu tive 2 alunos no semestre passado que apresentaram um artigo, na verdade, escreveram um relato de experiência, apresentaram no nosso evento de ensino, pesquisa e extensão aqui, de como o Scratch ajudou a lógica de raciocínio na programação do primeiro termo do curso de VCC. Eles foram apresentar o projeto, foi muito bacana, tá? Então, é uma ferramenta aí que a gente vai poder usar, tá? E dentro dele, né, da plataforma, a gente trabalha com esses 3 tipos. Um valor booleano, um valor numérico e um texto, tá? Ele não tem tantas opções, mas a gente consegue usar pensando na lógica dele. E para a gente passar depois a essa estrutura do problema que a gente vai desenvolver para uma linguagem computacional, nós vamos utilizar a linguagem Python aqui, né? E é importante, né, a gente pensar que em Python, quais são os tipos, né, de dados que a gente vai trabalhar lá. Nós vamos trabalhar com tipos numéricos, booleanos, strings, e a gente vai parar nessa disciplina em lista, tá? Que são os vetores de outras linguagens, a gente vai usar também. Tupla e dicionário vocês vão usar na próxima disciplina, depois com outro professor. Aí lá vocês vão trabalhar com modularização, passagem de parâmetros, vão trabalhar com tupla e com dicionário. Luiz Felipe, sim, Python é tipagem dinâmica, tá? Em tempo de execução. A variável recebe o valor que você tem, ou se você deixar o usuário digitar, a gente tem que converter, tá? Eu vou na outra aula, depois eu vou até passar depois para vocês antes da aula, eu sempre passo do módulo o que a gente vai aprender e eu passo para vocês os links para instalar o Python e para instalar o IDE, quem vai usar o VS Code ou quem vai usar o PyCharm. Como eu falei, eu acho o PyCharm mais fácil para quem está aprendendo, né? Não tem que ficar baixando o pacote e é muito fácil de usar, a gente consegue trabalhar com ele, tá?
Miguel, pode usar o VS Code, só instalar o pacote depois para você poder fazer funcionar, tá? A tupla, Nayane, ela é uma lista imutável, que a gente não consegue alterar. Por exemplo, a lista, um vetor, você consegue alterar os valores. A lista, ou a tupla, não, tá? Seria assim, ó, por exemplo, uma situação para você entender. Eu tenho um algoritmo que eu vou trabalhar com os dias da semana. Não vai mudar, eu posso usar uma tupla. Alessandra, eu vou usar aqui o PyCharm, que está instalado, tá? Mas a gente vai poder trabalhar. E aí, pessoal, aqui, ó, os números, né, como eu falei, pode ser inteiro ou pode ser float, tá? Que é com casa decimal. A gente vai estar trabalhando. A aula que vem a gente vai trabalhar com fluxograma, continuar entendendo um pouco o que é um teste de mesa, que é a depuração do algoritmo. Vamos usar a plataforma sem linguagem computacional e depois a gente vai passar para o Python, tá? Pessoal, para a gente criar uma variável em Python que a gente vai usar depois, né? A gente precisa primeiro, igual na tabela anterior, especificar qual é o nome dela, né? Ó, nome da variável, o nome que eu vou colocar para ela. Aqui eu tenho uma variável que chama nome aluno, foi usado no underline. O sinal de igual significa atribuição, tá? O nome aluno, a variável nome aluno, ela recebe Maria. Igual eu perguntei para o Gabriel, a nota 1 recebeu 8, a nota 2 recebeu 9. Um igual só é atribuição, tá? Não é teste de igualdade. Igualdade em Python, 6 é igual a 6, não é um igual, são dois iguais. Depois a gente vai ver, tá? Em Python, como alguém perguntou aqui, né? Foi o... Vamos ver aqui quem que perguntou. O Luiz Felipe. Como é, né? Se é dinâmico. Em Python, a gente não precisa declarar uma variável, diferente de C, né? Em C, a gente declara e fala se ela é inteiro, se ela é float. Em Python, a variável recebe o valor, ele assume tipagem dinâmica. Ou se você deixar o usuário digitar, nós vamos ver, lá tudo é texto, a gente tem que converter, tá? Mas isso a gente vai fazer, vocês vão entender na prática, não tem problema nenhum. Quem já programa entende o que eu tô falando, quem não programa a gente vai construir e vocês irão entender, tá? Não tem problema. Isso, C++ é fortemente tipado, exatamente, Ian. E olha só, para a gente entender daquele primeiro exemplo que eu dei lá, um exemplo muito simples, né? Tipagem dinâmica, né? Que quando você vai fazer, a sua variável recebe em tempo de execução, tá? Você não precisa declarar antes. Por exemplo, eu coloco lá, o nome é uma variável do tipo string. Né? Em C, por exemplo, a gente tem que declarar. Em Python, se você criou a variável que recebeu o nome, ele já recebe aquele tipo dinamicamente, em termos de execução, tá? Para a gente entender, assim, para sair da abstração. Mas nós vamos fazer os exemplos. E aí, pessoal, para a gente resolver aquela média aritmética simples, aquela que eu falei, fiz a dinâmica, que eu vou levar ela até o final para a gente entender como aparece lá na área do aluno, nós usamos variáveis para guardar o valor. Vou sempre estar lembrando para a gente entender, né? Para conseguir fazer até o fechamento da aula. Recuperei o valor da memória para eu fazer a expressão aritmética, que é o processo. Só que para eu fazer o processo, eu preciso entender de operador aritmético, né? Ali na área do aluno aparece se você está aprovado ou reprovado, mas alguém programou e colocou ali. Então, a gente tem operadores aritméticos, né, que a gente vai usar, operadores lógicos e relacionais, tá? E olha só, a gente denomina uma expressão aritmética quando, né? Quando aquela cujos operandos são aritméticos e cujos operadores são aritméticos e o operando são constantes, que são do tipo inteiro ou real, tá? Que seria o quê, ó? Quais são os nossos operadores aritméticos básicos que a gente vai usar? A adição, o mais, como a calculadora, né? A subtração, a multiplicação, o asterisco, a barra e a divisão, e a barra aqui, ele vai te retornar a parte inteira, tá? No nosso exemplo de média aritmética, eu precisei somar as duas notas. Então, olha só, eu criei variável, entendi o que é, para guardar na memória do computador, certo? Vou calcular a média aritmética, criei uma variável média. Vou usar uma expressão aritmética que usa o quê? Uma adição e uma divisão. Vocês falaram, eu tenho que somar e dividir. Então, eu estou usando operadores aritméticos.
E vários exemplos a gente vai usar também. Vai, Gustavo, eu vou falar aqui, tá? Também. Então, os operadores aritméticos que a gente tem inicialmente aqui, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e o barra aqui é o resto da divisão, certo? Nós, usando os operadores aritméticos, a gente tem outros também, como, né? Nós podemos usar exponenciação, ó, asterisco, asterisco aqui, para calcular, resolver problemas. Posso usar em Python também métodos, né, que eu possa resolver matematicamente. Como em C a gente usa uma biblioteca, como em Python a gente usa também um método, uma função. Eu posso usar a exponenciação utilizando o mathpol, né, que eu vou usar uma função para calcular a potenciação. Posso usar uma função para calcular a radiciação, ó, SQRT, a raiz quadrada. O percent, como o Gustavo perguntou aqui, ó, eu posso usar para calcular o resto da divisão. Cris, quando eu vou usar isso, né? Vamos imaginar, você tem um problema que você precisa falar se o número é par ou ímpar. Para que você consiga falar se o número é par ou ímpar, você tem que saber se o número tem resto ou não. Se ele não tem resto, ele é par. Se ele tem resto, ele é ímpar. Certo? Então, a gente precisa... Anderson, eu estou dando um exemplo. Para você saber, né, se o número é par ou ímpar, você precisa achar o resto da divisão. Então, tem situações que a gente vai precisar usar o resto da divisão. E não precisa fazer um cálculo. A gente pode usar, né, o operador que nos retorna o resto da divisão. Em C também é o percent, tá? E aí, pessoal, para a gente conseguir, ó, o Luiz falou cálculo binário, para a gente conseguir realizar essa operação simples, né, pensando que é a média aritmética, eu também preciso pensar em prioridade dos operadores. Por que eu preciso pensar em prioridades, né? Vocês falaram assim, ó, se a gente colocar aqui, vocês colocaram, para eu poder usar no exemplo, vocês colocaram assim, ó, vou colocar aqui no chat, né, nota 1, ó, mais nota 2 aqui, dividido por 2, certo? Alguém colocou assim, que foi o que nós usamos no exemplo da aula. Vamos supor que o aluno, o programador, o professor, quem está fazendo o algoritmo, não colocou parênteses, certo? Na sua linguagem computacional, não vai dar erro. Por quê? Não tem um erro de escrita, não tem um erro de sintaxe. Não está errado. Só que tem um erro de lógica. Por que tem um erro de lógica? Se você não colocar o parênteses, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai dividir para depois somar. Então, olha só, para a gente enxergar aquela média do aluno lá no final, né, na área do aluno de vocês, foi pensado tudo isso. Alguém teve o problema, alguém pensou no raciocínio lógico, pensou que tem que usar o operador, pensou que tem que ter prioridade. Olha quanta coisa para calcular uma simples média aritmética. O computador não faz nada sozinho se a gente não colocar. Então, nós temos, o algoritmo eu tenho que construir, eu tenho que desenvolver. Então, olha só, quais são as prioridades, né? Sempre o que está dentro do parênteses interno, ele tem prioridade, é o primeiro que ele vai resolver. Depois, ele vai resolver o quê? Potência, as funções. Em terceiro, ele vai resolver o quê? A multiplicação, a divisão, o resto da divisão, o percent. E em quarto, ele vai resolver a adição e a subtração, certo? Só que tem uma ordem, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí vocês poderiam falar, Cris, mas o quarto aqui, ó, a divisão, ela tá na mesma linha da multiplicação. Se tiver na mesma linha, o que a gente resolve primeiro? O que a gente resolve primeiro? O que vocês acham? Se tiver na mesma prioridade, o que a gente resolve primeiro? Exatamente, Luiz Felipe, sempre o que está à esquerda, tá? Então, nós temos que seguir prioridades e pensar que se não tiver, tá no mesmo nível, eu vou resolver a esquerda. Se nós não colocarmos o parêntese nessa prioridade para resolver o cálculo da média aritmética, se eu tivesse dentro da linguagem computacional, ele não dá erro, tá?
Não tem problema. Eu vou fazer aqui com vocês, Douglas. Ele não vai dar erro porque você não escreveu nada errado. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2, não dá erro. Só que ele vai fazer o quê? Vamos pensar, ó. Ele vai fazer o quê? A prioridade da divisão está em terceiro lugar. A soma está em quarto. Então, ele vai resolver primeiro o terceiro. Ele vai pegar a sua nota 2, dividir por 2. E depois somar, porque o mais está depois, certo? Então, é igualzinho, Gustavo, a mesma coisa, prioridade matemática. Na computação, na linguagem computacional, não dá erro de sintaxe, você digitou correto, mas tem um erro semântico, um erro de lógica. Não tá certo, porque você não pôs prioridade. É a mesma coisa da matemática, tá? Agora, colocamos o parênteses, beleza. Quando não tem o parênteses, para ele saber que é ele primeiro, ele resolve primeiro que está à esquerda, tá? É a regra. Então, vamos fazer um teste aqui para a gente entender, ó. Tem dois exemplos, vamos para o primeiro, ó. Qual é a primeira operação a ser executada? Uma variável valor, ela recebe x menos y mais z. O que ele resolve primeiro aqui? Vamos ver. O que ele resolve primeiro? Fala, ixi, nossa, o que ele resolve? Olha lá, né? Ó, vocês já falaram, ele vai resolver o quê? Ai, deixa eu botar aqui que passou. Ele vai resolver primeiro o que está à esquerda. O x menos o y, depois o z, tá? Beleza, certinho, ó. O próximo, uma variável número recebeu a mais b dividido pelo mathpool de c elevado a 2. O que ele vai resolver primeiro? Vamos voltar lá, ó. A adição é o último, ó. Parênteses, depois ele vai resolver o quê? Aqui, ó, a sua função. Exatamente, Eric. Para depois fazer o quê? Exatamente aqui o que a gente tem, ó. Dividir e somar. Certo? Está na mesma prioridade quando está, resolva a esquerda, igual a gente viu primeiro. Aqui não, ó. Aqui eu tenho essa primeiro, depois a divisão, depois a soma, tá? Olha o segundo exemplo. Esse aqui a gente vai ter que fazer uma continha, ó. Qual o valor final da variável resultado A, chamei ela de res A, e res B nas operações? Olha lá, o João já calculou, ó. Considerando as variáveis com os seguintes valores, tá? N vale 5 e I vale 4. Pessoal, no exercício desse aqui, eu vou deixar depois uma lista de exercício extra para vocês, tá? Deixa o gabarito e a monitoria nos plantões, os monitores vão resolver, tá? Para ajudar também quem está com dificuldade. Vamos supor que na disciplina, vocês vão fazer a prova e eu coloco um exercício de expressão aritmética, tá? Na disciplina, quando eu coloco um exercício, eu deixo especificado. Mas eu não considero correto se colocar apenas o resultado final. Aqui vocês estão falando porque fizeram cálculo. Ok, não tem problema nenhum, tá? Na resolução do problema, no exercício, na prova, eu quero que o aluno substitua os valores para que eu entenda se ele entendeu, né? Qual foi o aprendizado dele, tá? Então, isso, Pedro, exatamente. Método Jason, por partes. Exatamente. Método Jason, por partes. Vamos substituir, tá? Como se fosse o teste de mesa, Luiz, exatamente. Aqui, se a gente substituir, ó, nós vamos trocar, né? A gente vai colocar o resultado de A, ele recebe o quê? Quanto vale o I? 4 mais 5 vezes 3. Olha lá, o Guilherme colocou. Exatamente, Guilherme. Ponto positivo, olha lá. O que eu vou resolver primeiro nessa expressão aritmética? A multiplicação ou a adição? Vou resolver pela ordem da prioridade, né? Multiplicação, depois adição. Exatamente. E o outro exercício do mesmo jeito, ó. Se eu for fazer aqui, né? Eu vou fazer 4 mais 15, 19. Vocês já fizeram. O outro, ó. 3 dividido por 2 vezes o N, que vale 5. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer primeiro... aqui, primeiro fazemos a multiplicação, ficando assim, porque a gente tem a regrinha, né? Lembra aqui, ó, primeiro a multiplicação, depois a soma, tá? Sempre seguindo a prioridade, João, exatamente, tá? E o próximo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso e multiplicar. Qual que é a regra se a gente voltar, ó? Aqui eu tenho os dois na mesma, né? Vou fazer o da esquerda primeiro, tá? É só seguir a prioridade e a regra de matemática que a gente tem, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Por que eu estou dando esse exemplo? E por que eu estou resgatando tudo isso para a gente entender, né?
Aqui, nesse exemplo que a gente fez, né, o que eu vou fazer ali com o valor, né? Divido ali 3 por 2, vai dar 1,5 vezes 5, exatamente, 7,5. Muito bem, exatamente, Gustavo. Divide e depois multiplica. Muito bem. Por que eu estou resgatando tudo isso, né? Para a gente entender o que está lá no final do boletim de vocês da média aritmética. Estou sempre voltando para a gente entender, tá? Muitas vezes, quem não é da área, não está acostumado, não programa muito, olha quanta coisa a gente tem que pensar para que a gente consiga resolver um algoritmo, um problema que vai calcular uma média aritmética. Ali tem variável, tem o operador aritmético, tem a prioridade da expressão aritmética, né? Tudo isso faz parte para a gente resolver. E o computador não faz sozinho. A gente tem que programar tudo isso e organizar o processo mental e depois passar para a linguagem computacional. Senão aquilo não vai funcionar. De um simples exemplo que a gente entra lá e vê se o aluno está aprovado ou reprovado. Olha quanta coisa, né? Exatamente, Matheus, a gente vai ensinar o computador, isso mesmo. E aí, nas nossas expressões, né, que a gente vai resolver, além de expressões aritméticas, nós temos o quê? Expressões lógicas também, tá? Mas para caminhar nas aprendizagens vamos ter algum tipo de framework? Sim, João, vai, tá? Vai ter sim. O pessoal web vai usar bastante com vocês também, tá? Vamos trabalhar, por exemplo, eu aqui na disciplina, na de vocês não sei o que da próxima disciplina, eu acho que é a da Lila ou a Cássia. Mas no presencial, por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu uso Python agora, igual eu estou usando com vocês. Na outro termo, trabalho com ela para web e eu uso HTML, CSS, mas eu uso CharPy como framework para a gente conseguir fazer algo para web e uso um banco lá, um SQLite, bem simplesinho, mas para a gente conseguir ver os alunos, né, persistirem dados ali no banco e conseguir gravar, tá? Mas vocês terão vários depois que vocês vão usar. E aí, pessoal, vamos lá, né? Ó, então, nós denominamos expressão lógica aquelas cujo operadores, olha só, são lógicos ou relacionais, e cujos operandos são relações ou variáveis constantes do tipo lógico. Cris, não entendi nada disso que você falou, ó. O resultado obtido de uma relação é sempre um valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar para o nosso exemplo. Calculou a média aritmética do aluno, tá bonitinho lá. Mas como que eu sei se o Gabriel passou? Se ele está aprovado ou se ele está reprovado? Eu sei que ele está aprovado. Aqui na UEST, a gente usa qual é o critério? Se a média dele for maior ou igual a 6, certo? Ele está aprovado. Então, para aparecer ali na área do aluno que ele está aprovado, nós criamos variáveis, a gente guardou a nota do aluno, nós recuperamos a nota da memória, fizemos o processo de calcular a média, usamos o operador aritmético, usamos a prioridade e a gente vai usar o quê? O teste para verificar se ele está aprovado ou reprovado, que é, como o Gustavo falou, a condição. Então, eu tenho que verificar, ó, se a média for maior ou igual a 6, o Gabriel está aprovado, senão ele não está. E aí, o que nós temos? Os operadores relacionais. Quais são? Se eu quero comparar igualdade, tá? Eu vou precisar de um alfabeto em Python para programar. Não, você vai ver, a hora que a gente começar a fazer, vai clareando. É que aqui eu estou falando sem linguagem computacional ainda, porque a gente precisa entender o processo lógico, tá? Então, olha só. Um igual só, a gente já viu que é atribuição. Ele recebe um valor, bacana, a gente já entendeu. Agora, nós estamos falando de operador relacional. Se eu quero falar assim, ó, 6 é igual a 6, igual tá aqui, ó, 3 é igual a 3, em Python, são dois iguais. Um só é atribuição, tá? O sinal de maior é maior, o menor é menor. Fala, Cris, quer ver? Bom, vamos ver, né? Deve ter alguém aí próximo da minha idade, ou que já ouviu falar disso, né? Fala, por incrível que pareça, às vezes tem gente que confunde sinal de menor e maior. Faz um cortinho nele aqui, ó, o 7 é maior e o 4 é menor. Fala, ai, Cris do céu, você entregou sua idade, né? Será que tem alguém que lembra disso? Já ouviu falar? Fala, senhor, né, Cris? Isso aí, o maior vira 7, o menor vira 4, Amanda, isso aí, muito bem.
Fala assim, a gente está relembrando das coisas da escola lá, né? Mas é assim mesmo, tá? E aí nós temos aqui, ó, maior ou igual, menor ou igual. Beleza. O diferente aqui é a exclamação e o igual, tá? Significa diferente. Então, aqui são os operadores relacionais. Eu teria que usar para saber se o Gabriel está aprovado ou não. Se a média dele é maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se não, não. Dica de professor, é verdade, né? E nós temos os operadores lógicos. Quais são? A negação, o not, o e é a conjunção e o or é a disjunção. Cris, o que é isso, né? Vamos pensar, ó. Para o cara passar, para o Gabriel passar, vou voltar sempre no exemplo. Olha quanta coisa que tem que pensar para programar uma simples média aritmética, né? O Gabriel, ele falou que ele tirou 8,5. Beleza, ele passou. 8,5 é maior ou igual a 6? É maior. O Gabriel passou. Tá, só que o Gabriel não precisa só da nota para passar. O que ele precisa? Ele precisa de frequência. Senão ele não passa. Ele tem que ter nota e frequência. Poxa, mas então alguém programou essas duas condições lá? Alguém programou as duas condições. Exatamente. Por quê? Se o Gabriel tiver só nota, ele não passa. Ou se ele tiver só frequência, ele não passa. Olha a aula do professor Flávio. Exatamente. Eu vou falar de tabela verdade aqui. Exatamente. Então, para a gente programar ali, para aparecer o seu aprovado, ele testou se a nota é maior ou igual a 6 e a frequência é maior ou igual a 75%. Senão, não aparece aprovado para o Gabriel lá no boletim, tá? Então, olha só. Para lembrar da aula do Flávio, né, como alguns falaram ali, na computação, a gente tem a tabela verdade, né? O que faz, né, a tabela verdade? A tabela verdade, ela é usada, gente, se a gente for pensar assim, né, numa teoria, né? Ela é usada no estudo da lógica matemática, né? Que sempre tem, assim, o estudo da lógica que sempre tem uma proposição, né, que a gente vai trabalhar com ela, para verificar essa validade da lógica, né? E esse argumento, ele pode ser formado por uma ou mais proposições, simples ou não. Então, na tabela verdade, quando a gente tem aqui, ó, eu deixei esse exemplo para a gente entender assim, ó. Vamos imaginar, vou voltar para o exemplo da média. O Gabriel tem nota e frequência. Vamos imaginar que o A é nota e o B é frequência, tá? Aí eu falo assim, ó. Aqui, a nota, ele não teve, ó, é falso, tirou nota baixa. A frequência, ele não teve, é falso. Então, é igual a falso. Ele reprova. Beleza. A nota aqui é falso. Ele não teve. A frequência, ele teve, ó, é verdade, tá aqui. Mas ele volta falso. Por quê? Ele só pode passar se os dois forem verdadeiros. Não é ou, é e. Aqui, ó. É e. Então, ó, falso com verdade volta falso. Verdade com falso volta falso. Não pode ser ou. O Gabriel só passa se os dois forem verdadeiros. A nota e a frequência. Então, quando eu vou programar o meu código, eu não posso colocar assim, ó. Se a média for maior ou igual a 6... ou a nota maior ou igual a 75, o meu código já está falho, quebrou. O Gabriel vai passar com nota ou frequência, não pode, tem que ser um E. Igual o Gustavo colocou ali, ó, um END, né? Ou quem faz C aí, os dois E comercial, né? Eu falo os dois E sertanejo aí. Então a gente tem que pensar. Agora, se eu falasse assim para vocês, poxa, mas aqui na faculdade pode passar. Se tiver nota ou frequência, pode. Aí a gente testa o ou, ó. Falso com falso, não tem nenhum dos dois, reprovou. Não tem nota, mas tem frequência, passou. Tem nota, mas não tem frequência, passou. Ou tem os dois, passou. Se fosse ou. A regra da UNOeste é E. Tem nota e frequência. E aqui o não há é o inverso, né? Ó, o que eu tenho aqui? Se não é falso, ele vira verdadeiro. Se não é verdadeiro, ele vira falso, tá? É a negação que a gente fala quando eu quero fazer, né, uma condição ali que eu falo que não é aquilo. Depende do algoritmo, a gente vai usar, depende não, tá? Só que isso aqui também tem prioridade, gente. Por que tem prioridade? Porque eu posso ter uma expressão
que vai estar usando isso tudo junto e misturado. Eu tenho que saber o que ele resolve primeiro, tá? Então, olha lá, ó. O não tem prioridade, ele vai ser resolvido primeiro. O e em segundo e o ou em terceiro, se a gente tiver tudo isso dentro de uma mesma expressão, tá? Aí vocês poderiam falar, Cris, mas e se tiver tudo junto? Operador aritmético, operador relacional e operador lógico. Como que eu calculo isso, né? Eu tenho que pensar como eu calculo, ó. Primeiro, sempre os parênteses internos. Depois ele vai resolver o quê? O operador aritmético, depois o relacional e depois o lógico. Por quê? Vamos pensar no exemplo da média. Você fez o cálculo da média, ele resolveu que está entre parênteses, certo? Calculou tua média. Usou o operador aritmético para fazer o resultado. Depois, ele vai usar o operador relacional para saber se você passou, se a sua nota é maior ou igual a 6. Só que não é a sua nota que é suficiente, tem que ter frequência. Ele vai usar o operador lógico, o E, a nota e a frequência. Então, tudo isso faz parte de um contexto, que a gente tem que entender qual é a prioridade e quem ele vai resolver. Aí fala, poxa, mas ele faz tudo isso para resolver um simples código de média aritmética? Faz, tudo isso. E a gente precisa entender. Então, olha lá, aqui eu coloquei os valores para a gente testar, ó. Dadas as expressões a seguir, tá tudo misturado, a gente vai entender, ó. Indicar um resultado verdadeiro ou falso, tá? Vai voltar um resultado verdadeiro ou falso. O A vale 2 e o B vale 7. Se a gente olhar aqui, ó, o que ele vai fazer? Eu vou substituir. A igual a 3 e B, que é 7, igual a 7, certo? Se a gente voltar aqui, ó, o operador lógico é o último. Eu tenho um operador relacional primeiro, que é o igual. A gente viu aqui, ó, certo? Igual a um operador relacional. Então, eu vou voltar aqui na minha expressão. O que eu resolvo primeiro? A é igual a 3? 2 é igual a 3? Não. Então, aqui eu ponho um F, um falso. Isso, olha lá, o Eric já colocou. Muito bem, Eric. E 7 é igual a 7? 7 é igual a 7. Verdadeiro. Certo? Não é igual? É igual, né? Então, olha só. 2 é igual a 3? Falso, não é? 7 é igual a 7? É. Isso é verdadeiro. Muito bem. O que eu vou ter aqui como resultado final? Falso e verdadeiro, certo? Mas eu tenho um E. Aí eu volto aqui na tabela, ó. Falso e verdadeiro é falso. Então, olha lá, a gente está usando a tabela para fazer o cálculo. Se fosse a média, igual eu falei, e a frequência, né? Ele iria calcular. Para ter média maior ou igual a 6, para ter frequência maior ou igual a 75%, para voltar o valor verdadeiro, que é o aprovado, tá? Então, olha só, ó o outro, ó. 2 é menor que 3? Verdade. Ou B é diferente, 7 é diferente de 7? É falso porque é igual, né? Então, aqui eu tenho verdade, que 2 é menor que 3, ou aqui eu tenho falso, porque 7 é igual a 7. Aqui ele está falando 7 é diferente de 7, é falso, porque é verdade, 7 é igual a 7. Então, a gente vai ter verdade ou falso. A gente vai lá na tabela, ó. Verdade ou falso é o quê? Verdadeiro. Certo? A gente vai entendendo, ó. Muito bem. Olha o próximo, esse aqui vai dar mais trabalho, ó. Sendo A verdadeiro e B falso, qual é o resultado? Nego A e B. Ou A e B, nego B. Então, olha, Cris, como que eu faço isso aqui? Por isso que eu falei para vocês que é importante substituir, tá? Aqui, primeira coisa que a gente teria que fazer, a negação, ela pode ser usada como note ou pode ser usada como ponto de exclamação também, tá? Aqui, a gente teria que substituir, a primeira coisa que a gente teria que fazer, colocar a primeira linha para entender. A negação, ou escrever note, né, eu poderia colocar assim, ó, note A, né, que tá lá, do jeito que a gente viu o exemplo, end B, que é o que tá aqui, ó. Nós estamos colocando aqui, certo? Que é a negação. E eu tenho o quê, né, um or lá, ó, que tá aqui, tô colocando aqui no chat só pra gente ver. O A, end, not B. O primeiro tá assim, né? Que é o nosso exemplo que a gente tem lá.
Aí, qual que é a substituição que a gente teria que ter, né? Eu nego, ó, o que é o A? O A aqui é verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou substituir para depois fazer. Nego o verdadeiro e falso. Ou o verdadeiro e nego o falso. Primeiro eu substituo isso aqui, ó, para eu entender, tá? Aí eu tenho que pensar quais são as regras que eu tenho, né? Se eu voltar aqui, ó, qual que é a regra que a gente tem? Dentro do operador que eu vou fazer aqui, ó, eu tenho, no caso aqui, os lógicos, né? Só que dentro dos lógicos, o primeiro é o não, o segundo é o e o outro é o ou. Isso, a exclamação é negar, isso, pode escrever ou assim, tá, Gustavo? Exatamente, tá? E aí a gente teria que usar ele aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro, né? Eu tenho aqui a minha negação, ó, como sendo o primeiro dentro do lógico, né? Aí eu teria que colocar aqui, ó. Como eu já substituí ali em cima, né? Nego o verdadeiro. Se a negação é o primeiro, ele vira falso. Falso e falso, né? Aqui, ó. Ou, que é o or, verdadeiro. E, se eu vou negar o falso, ele vira verdadeiro. Ah. Por isso que eu falo que substituindo a gente entende melhor. Quando a gente tem que fazer tudo de uma vez, é mais difícil de entender, tá? Ah, fui resolvendo, ó. Aqui eu só consigo resolver se a gente pensar na prioridade, ó, eu só tenho lógico. Dentro do lógico, eu fiz primeiro a prioridade, que é o não. Beleza, resolvi. Aí eu tenho o e e o ou. É o que a gente vai fazer depois, ó. O que eu tenho? Falso e falso, ele é o quê? Falso, certo? Ou verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Isso aqui. Verdade com falso, a gente tem aqui, ó. Com o ou. Verdade ou falso, o que ele volta? Verdadeiro. Então, essa expressão é verdadeira. Volta verdadeira. Muito bem, né? E falar, Cris, eu tinha que substituir tudo? Tem que substituir tudo. Aqui é pra gente entender, tá? Quais são as prioridades e quais são os valores, tá? Pra gente ir entendendo. E isso aqui faz parte do nosso raciocínio. Por isso que eu dei aquele exemplo muito simples de média, mas tudo que eu falei a gente foi usando, ó. Variável, prioridade, operador aritmético, operador relacional, operador lógico, né? A gente fala, poxa, mas isso tudo porque note A é falso. Na verdade, aqui, ó, o que a gente fez? Aqui você substituiu, né? Por exemplo, quando você colocou aqui o valor, se você está negando, ele vira o outro. Aí depois você coloca na tabela para converter, tá? Não, refaz, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Depois eu posso mandar também, vou disponibilizar uma lista depois para vocês testarem, tá? Exercícios para a gente conseguir aprender. Mas assim, ó, a ideia é o quê? Sempre a gente pensar, algoritmo a gente resolve, sempre como? Primeiro pensando em montar um raciocínio lógico, tá? Professor, o resumo tô sem fazer? Não, gente, resumo só faz quem tá na outra turma que tem menos alunos e que não assistiu aula, não tem que fazer resumo, tá? Fica tranquilo. Só quem não assistiu aula na turma que tem resumo, porque tem uma turma que tem, uma que não tem, tá? Isso. Aí quem não assistiu, quem assistiu, tranquilo, não precisa, tá? É só uma ideia. Vamos lá, né? Só para a gente entender que sempre quando a gente vai trabalhar, né, com o algoritmo que a gente vai fazer, como a gente vai pensar, né, para a gente poder trabalhar na construção, é preciso que a gente entenda todo esse processo lógico para a gente conseguir trabalhar com o resultado final. Na medida com que a gente consiga montar o processo lógico, a gente vai começar a estruturar isso na linguagem computacional. O que nós vamos fazer? A gente vai pensar sempre nesse raciocínio lógico do processo que a gente vai montar, né, para a gente conseguir estruturar com vocês, e para depois passar para a linguagem computacional. Gente, a melhor maneira de desenvolver algoritmo é fazer exercício. A gente tem que fazer exercício. Depois eu respondo. A gente tem que fazer exercício, tem que ir construindo, né, todo esse pensamento para a gente conseguir resolver.
E eu sempre falo assim, ó, não vamos pular etapas, tá? Eu sei que alguns já programam, não tem problema nenhum, mas quem já programa também começou do início. Eu costumo dizer assim, ó, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, é sempre pelo alicerce. Ninguém pegou a bicicleta e saiu andando, caiu, ralou o joelho, machucou para depois aprender. Então isso faz parte do processo. A gente vai ter um processo de construção, de aprendizado. Só que para que isso aconteça, precisa de um processo colaborativo entre o professor e o aluno. Eu brinco os alunos, eu falo, não vai entrar na cabeça por osmose. A gente tem que aprender no processo, né? Ninguém vai conseguir já sair fazendo tudo. Então, é preciso que vocês resolvam exercícios, que vocês façam os exercícios, tá? Aqui eu deixei uma bibliografia. Essa transparência, ela está lá no material, no final, tá? Para que vocês possam usar sempre como base. Eu sempre coloco a transparência, coloco material extra, coloco vídeo, às vezes, que eu gravo a mais, tá? Tem aula do monitor depois como plantão para você, tá? E tudo isso que a gente fez hoje, pensando nesse raciocínio lógico, para entender o que o computador faz, nós não falamos de linguagem computacional ainda, né? A gente falou de variável, de operador que nós vamos usar. Só que isso, se vocês forem montar no papel, no Visual G, dentro do Portugal IDE, do Scratch, não tem uma sintaxe da linguagem computacional, mas tem uma lógica que a gente precisa aprender, tá? E aí a gente precisa realmente entender o processo lógico. Quem tem lógica, gente, faz tudo. Não tem. Se você tiver uma lógica bem feita, você constrói, aprende linguagens. A gente aprende isso, decora a sintaxe, né? Só que lógica não tem como decorar. A gente sempre vai usar o que a gente aprendeu. Gostei da nota. A gente sempre vai usar o que a gente aprendeu para resolver um problema diferente. Eu falo que disciplina de algoritmo não é uma coisa que você pode decorar. Não tem como. A gente tem que desenvolver. Sempre vai ser assim, ó, nós vamos usar o conteúdo para resolver um problema diferente. Sempre. Não tem como, tá? Sempre vai ser assim. Na nossa próxima aula, que bom que vocês gostaram, eu também gosto bastante. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos entender esse processo, vou montar um fluxograma com vocês, o passo a passo. Nós vamos entender como testar aquilo, né, em um teste de mesa, se fosse na linguagem computacional, uma depuração, e vamos implementar o problema lá no Scratch para a gente ver funcionar. E aí depois a gente passa para o Python na linguagem computacional. Então é assim, é uma construção, é um aprendizado. Só que precisa da dedicação de vocês, gente. O algoritmo não entra na cabeça se a gente não fizer. Tem gente que tem mais facilidade? Tem gente que tem, isso é natural, tá? Mas é importante que a gente desenvolva. Lógico, devemos usar a lógica, não, de lógica sendo lógica, muito bom, é isso aí. Frank Farr, muito bom. Mas eu falo assim, tem gente que a gente vê, né? Às vezes você vê um colega teu, ele faz alguma coisa e já tem aquele raciocínio rápido, desenvolve. O que você vai fazer? Você vai fazer exercício. É possível para todos. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem. Só que nós não podemos esperar de braço cruzado. Não dá tempo de fazer gol nos 45 do segundo tempo. Tem que correr atrás. Vem no plantão, faz exercício, né? Às vezes pega um aluno que tem facilidade. Às vezes eu explico, o aluno entende. Seu amigo explica, você entende. Isso é natural, tá? Então, vamos estudar, vamos se dedicar para que a gente aprenda, para que a gente tenha uma boa formação. O mercado pode, né, ainda ter algumas áreas que estão um pouco mais saturadas, mas a área de TI ela ainda é muito boa e eu acredito que ela vai ser cada vez mais. Só que para quem tem uma formação de qualidade, isso é importante, tá? Por quê? Porque o mercado não vai ter como absorver quando a gente está com... A gente for muito amador, vou falar uma palavra assim, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender. E nós vamos sair da faculdade sabendo tudo? Não. Aqui na faculdade a gente vai ver um pouco de tudo, mas você vai se aprofundar na hora que você sair daqui. Só que você viu um pouco de tudo com uma lógica fundamentada. Não um treinamento só em cima de ferramentas que depois você não consegue migrar. Eu falo assim, hoje eu dou aula de todas as linguagens de programação que eu não aprendi na graduação. Então a gente vai, né, se adequando aí, né, desde que a gente consiga aprender e ter uma boa lógica. Ok? Pessoal, um abraço virtual em cada um de vocês aí. Até mais. Quem vai fazer
padrões para conteúdos web, tem aula comigo amanhã. Quem não tem, até a próxima aula ao vivo e vou estar sempre lá no Aprender, tá? Dando uma mensagem, puxando a orelha, tá bom? Eu vou disponibilizar uma lista extra lá no material de apoio, tá? Depois disponibilizo o gabarito e os plantões os monitores resolvem também, tá? Que bom, fico feliz, também gosto bastante. Gostei da turma de vocês, pergunta, responde, é isso aí. Tem turma que você entra, né? Pergunta, ninguém fala nada, é isso aí, vamos participar. E um abraço aí para cada um de vocês, tá? Até mais. A pergunta, acho que alguém perguntou uma coisa que eu não respondi, eu vou voltar, depois eu respondo lá na mensagem do Aprender, beleza? Pessoal, um abraço e até mais.